Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Câmara presta homenagem a profissionais de educação física. Vereador solicita mão única em via pública na Paulicéia. Legislativo promove 14ª Semana de Prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Vereadora pede revitalização de área no Parque Orlando. Empresa Desinfecta recebe moção de aplausos. 6º encontro do Fórum Municipal Permanente em Defesa do Rio Corumbataí é realizado em Itirapina. Vereador acompanha cadastramento de japoneses e descendentes que trabalham no Japão. Cruzamento com altos índices de acidentes já conta com várias indicações de melhorias ao Executivo. Confira também a agenda de eventos. Estas e outras notícias a partir de agora, no Jornal da Câmara. A Câmara de Vereadores de Piracicaba entregou 10 homenagens a profissionais e entidades incentivadoras do esporte em reunião solene promovida pelo vereador André Bandeira para comemorar o Dia do Educador Físico. O vereador André Bandeira promoveu uma reunião solene para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. Foram entregues 10 homenagens a educadores físicos e entidades que incentivam o esporte. É uma homenagem que serve como reconhecimento, como valorização e como incentivo a esses profissionais que trabalham a prática da atividade física no dia a dia. O secretário de Desenvolvimento Econômico de Piracicaba, Tarcísio Mascarim, que também foi um dos homenageados como presidente do Sindicato das Indústrias de Piracicaba, disse que o incentivo ao esporte faz parte das atividades do CIMESP. Acho que o profissional de educação física é o responsável pela saúde de todos. Eu acho que é responsável também pela condição física de todos os atletas. Então, ela é um dia que tem que ser homenageado. O professor Sérgio Ricardo de Abreu Camarda falou em nome dos homenageados e destacou o reconhecimento da Câmara aos profissionais do esporte. Eu acho que essa iniciativa do vereador André Bandeira vem aí valorizar demais não só os profissionais, mas a profissão de educação física. A solenidade contou também com apresentações de ginástica olímpica. O vereador Luiz Carlos Arruda, que passa frequentemente pelo trecho em que a rua Bogotá encontra com a Avenida Raposo Tavares, no bairro Paulicéia, solicitou um estudo de viabilidade de implantação de mão única na rua. Nos horários de pico, o trecho em que se encontram a rua Bogotá e a Avenida Raposo Tavares, na Paulicéia, fica bastante congestionado. O vereador Luiz Arruda, que costuma usar essa via pública, também sabe que vários acidentes têm acontecido no local e afirma que a solução seria transformar a rua Bogotá em uma mão única. Então, uma dificuldade muito grande por ser mão dupla. Então, eles estão pedindo para que o trânsito que está tão terrível, a aglomeração de carros, eles estão pedindo mão única, que seja sentido bairro ao centro, porque os momentos de horário de pico aqui, esse cruzamento fica um perigo terrível. Até o ônibus que faz a conversão sentido ao centro sobe na calçada, levando em risco aos pedestres que faz o uso do solo. O comerciante Vicente Castro, que tem um restaurante na Avenida Raposo Tavares, concorda com o vereador. O pastor Luiz, uma benção de Deus que veio agora, tomara a Deus que resolva esse problema, que facilita até a locomoção dos automóveis e dos pedestres também. A 14ª edição da Semana Municipal de Prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis e também a AIDS contou com a participação de mais de 500 alunos da rede pública de ensino. O vereador João Manuel dos Santos, presidente da Câmara e promotor da semana, acredita que os resultados deste trabalho já estão surgindo. A Semana Municipal de Prevenção a Doenças Sexualmente Transmissíveis, as DSTs e AIDS, teve início na segunda-feira passada, mesmo dia em que foram publicadas reportagens sobre a queda do número de infectados pelo vírus HIV no mundo e no Brasil. Em Piracicaba, essa tendência se confirmou.
Ano passado, foram registrados 53 casos novos da doença e nos primeiros trimestres deste ano, somente 3. Que no primeiro semestre desse ano nós tivemos apenas 3 novos casos de AIDS em Piracicaba. Mas teve 3 casos, você está alegre? Porque o número do ano passado ainda foi grande. Espero que a partir desta manhã, cada um de vocês passem a ser agentes transformadores. E essa é uma pequena parcela que a Câmara dá, uma vez por ano, uma parceria com o CEDIC, parceria com as escolas, parceria com a Prefeitura, Secretaria de Saúde. Nós reunimos aqui e esse ano, essa semana, passou 590, está passando 595 alunos. Regina Teixeira, gerente do CEDIC, Centro de Doenças Infecto-Contagiosas, disse que a prevenção deve ser encarada como uma educação continuada e que as palestras, além de orientar sobre as DSTs e AIDS, também ajudam os adolescentes a se tornarem pessoas mais conscientes. O adolescente está na sua fase de decisão, né? E ao mesmo tempo a fase assim, para qual o caminho que eu vou seguir? E a informação, a gente sempre fala, ele tem a informação, mas e a apropriação dessa informação? Então uma semana como essa, ele vem resgatar aquilo que ele já sabe, reforçar e ao mesmo tempo assim instrumentalizar para que realmente ele tome a decisão mais certa. A vereadora Madalena esteve no Parque Orlando para verificar uma área sem calçada ao longo da Avenida Bebedouro, que é bastante utilizada por alunos de uma escola próxima para retornarem para suas casas. A vereadora Madalena quer que uma área ao longo da Avenida Bebedouro, no Parque Orlando, seja revitalizada. Na avenida, em um dos lados, não há calçada em uma grande área verde. Madalena solicitará também um parque para as crianças. O que eu estou pedindo, que os moradores pediram para mim vir dar uma olhada aqui, né? Porque aqui passa muito criança, moço que estuda, senhora que passa. Então, essa área bonita que está aqui, dá para fazer alguma coisa. Calçadão, arrumar tudo aqui. Entende? Porque está demais esse bairro abandonado e tenho certeza que o prefeito vai atender meu pedido e peço para os vereadores também que aprove essa lei lá. Então eu tenho certeza que os vereadores do partido, que não é do partido, tenho certeza que vai me ajudar para aprovar essa lei por causa dessa área muito grande. A vereadora estava acompanhada do assessor de gabinete do prefeito Gabriel Ferrato, Carlos Alberto Lara. Ele disse que após a vistoria do local, fará o encaminhamento das solicitações. A primeiro momento nós vamos levar esses problemas, né, já conhecidos, né, e às secretarias competentes, né? E nós vamos evidenciar e levar ao conhecimento do senhor prefeito, que não é coisa de grande monte, né? E acredito que vai ser feito, né? Aguardando que primeiro, né, a vereadora encaminhe o pedido, né, para a Câmara, né, presidente da Câmara, e nós vamos lutar sim. A empresa Desinsecta recebeu na última quarta-feira moção de aplausos pelos 10 anos de atuação em Piracicaba no ramo de desinsetização e desratização de ambientes. A iniciativa partiu do vereador Laércio Trevisan Júnior. Os proprietários da Desinsecta foram homenageados pelos trabalhos realizados em instituições sem fins lucrativos. Luciano Ribeiro afirmou que, além de Piracicaba, a empresa conta com uma filial em Belo Horizonte. Hoje nós atuamos em algumas cidades do Nordeste do nosso país, atendemos Porto Alegre também, e temos uma filial na cidade de Minas Gerais, outra em Santo André, no Grande ABC. Então o fruto colhido hoje começou aqui em Piracicaba, foi plantado aqui em Piracicaba e vem frutificando a cada dia mais. Essa noite é muito importante para nós, importante para os nossos funcionários, porque além dos serviços de qualidade, nós temos uma equipe engajada com responsabilidade social também. Então essa é uma coisa motivadora, é um momento motivador para todos nós. E os nossos trabalhos, quando você está próximo a pessoas boas, a entidades responsáveis, a gente tende a cada vez melhorar mais e a gente se dedicar cada vez mais e com certeza expandir. Estamos muito contentes essa noite e agradecemos a cidade de Piracicaba. Importante dizer que nós estamos homenageando uma firma
A Desinsecta, que tem 10 anos na cidade de Piracicaba e que desenvolve um serviço relevante, que é a questão da saúde pública. Então, uma satisfação muito grande por minha parte, por eu atuar nessa área, nesses 4 anos e 8 meses, que é a saúde pública, e fico muito feliz por poder prestar essa homenagem ao Augusto e Luciano, que são profissionais nessa área que deram certos na cidade de Piracicaba e região. Essa questão do trabalho social, a entidades que eles fazem, é muito importante que se todas as firmas na cidade de Piracicaba fizessem um pouquinho, Piracicaba seria ainda melhor. O 6º encontro do Fórum Municipal Permanente em Defesa do Rio Corumbataí foi realizado na cidade de Tirapina, por iniciativa do vereador José Aparecido Longato. Veja a reportagem. O vereador José Aparecido Longato, idealizador do Fórum Municipal Permanente em Defesa do Rio Corumbataí, realizou um 6º encontro com autoridades e técnicos, desta vez em Tirapina, para conhecer o que o município tem feito para a preservação do meio ambiente e também debater políticas públicas sobre o tema. O vereador Fábio Pelarmino da Silva, de Tirapina, disse que o encontro é um avanço para o município. Quando vi o trabalho, do vereador José Longato, iniciado lá atrás, dei uma lida, uma breve, e achei muito interessante o convite do Diego, que foi presidente desse fórum lá na cidade de Ipeúna. Tenho certeza que estarei presente em todas as reuniões agora, daqui para frente, fazer um esforço, deixar um compromisso, um outro, para acompanhar e assim estar presente na defesa aí do meio ambiente do nosso município e as cidades vizinhas. Durante o encontro, o engenheiro químico Ricardo Bruno, PhD em controle ambiental, fez uma apresentação sobre a estação de tratamento de esgoto de Tirapina, que hoje tem um rendimento de aproximadamente 88%. Em seguida, o fiscal sanitário Rogério Antônio Vicentim falou sobre as bacias hidrográficas Tietê e Corumbataí. O vereador José Aparecido Longato fez um balanço do encontro. Eu acho importante o balanço positivo, porque agora nós vamos fazer, faltam só 3 cidades, E aí sim nós vamos fazer o fechamento, um documento importante, vamos estar levando ao governador do estado e sugerir ele também que ele insira no currículo escolar do 1º grau, noções de preservação de meio ambiente. A próxima reunião do fórum será em Rio Claro, no dia 23 de outubro. Japoneses e descendentes que já trabalham no Japão poderão receber benefícios previdenciários daquele país. O vereador Pedro Kawai acompanhou o cadastramento realizado em Piracicaba pelo Consulado Geral do Japão. O vereador Pedro Kawai acompanhou um cadastramento de japoneses e descendentes que residem em Piracicaba, mas que já trabalharam no Japão. O trabalho foi realizado pelo Consulado Geral daquele país. O objetivo é que estas pessoas recebam benefícios da Previdência Social do Japão, já que contribuíram no período em que estiveram lá. O parlamentar explicou como o procedimento é realizado. Uma iniciativa do Consulado do Japão no Brasil, onde eles estão fazendo um levantamento de dados, uma atualização do cadastral de todos os japoneses que vieram para o Brasil. Então, desde quando os primeiros imigrantes vieram, eles faziam uma ficha, um cadastro de chegada, e hoje está sendo feita uma atualização, ou seja, para identificar quais os japoneses ainda vivos, quais já faleceram, se casaram, se constituíram família, enfim. É uma atualização de dados muito pertinente e necessária para que o consulado tenha um embasamento legal e correto de quantos japoneses ainda vivem no Brasil. Com o cadastramento, o Consulado Geral do Japão pretende obter um número exato de quantos japoneses habitam o estado de São Paulo. No Japão existe o registro civil japonês, conhecido como Koseki-to-hon, e muitos japoneses que têm esse registro, o nome que consta no Koseki, ainda não atualizaram, não fizeram a atualização do seu registro civil. E é por isso que estamos aqui hoje. Iniciativa inédita no Brasil? Não é uma iniciativa inédita, é realizada todos os anos, mas é o terceiro serviço itinerante que ele realiza aqui no Brasil. Um dos interessados no recadastramento, Yoji Komatsu, que trabalhou no Japão, gostou da iniciativa. Essa iniciativa seria muito bom para os que estão aqui no Brasil, no Japão ainda, porque os que estão no Japão estão mal informados. Então,
como eu cheguei pouco tempo do Japão, então manda e-mail para mim perguntando sobre convênio entre Brasil e Japão. E a maioria não sabe disso. Então vou mandar essa informação para meus amigos para andar tudo direitinho, pagar a aposentadoria, porque há convênio com o Brasil. Para mais informações, os interessados devem procurar o gabinete do vereador Pedro Kawai na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Eu estou com o diretor do Departamento Jurídico da Câmara de Piracicaba, Dr. Robson Soares, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre o reajuste do subsídio dos vereadores aqui de Piracicaba. Dr. Robson, há quanto tempo os parlamentares estavam com o subsídio defasado? Existe uma defasagem desde o ano de 2000, né, onde naquela época houve um reajuste dos subsídios, né, que também já vinha defasado de algum tempo, e algo que se mostrou necessário, né, tendo mais de 10 anos sem um reajuste real desse valor de subsídios, houve um consenso dos vereadores da legislatura passada que isso seria necessário, né? Então a gente passou a fazer um estudo jurídico sobre isso e um estudo financeiro também, né, para saber até que ponto isso poderia chegar, enfim, sem comprometer o orçamento da casa. E como que os vereadores chegaram ao consenso de um percentual de 66%? Na verdade, a fixação de subsídios ela deve ocorrer de uma legislatura para outra e os vereadores quiseram respeitar um limite legal que existe na Constituição Federal, que determina que uma cidade com população de 300 a 500 mil habitantes tem que respeitar um limite de 60% dos subsídios dos deputados estaduais. Esse 60% representaria algo em torno de R$ 12.800. Né? Houve algumas propostas, houve discussão, é claro que a gente, enquanto jurídico, não participa do mérito da decisão, mas os vereadores acharam R$ 10.900 algo que correspondesse ao trabalho deles, né? E que na verdade representa de forma líquida perto de R$ 8.000. Né? E o ano passado surgiu o movimento Reaja Piracicaba, inclusive um pouco antes das eleições, e desde o começo vocês estão falando da legalidade, que é impossível revogar esse reajuste, e mesmo assim o movimento insistiu. Exatamente. A gente, é claro que para proceder à fixação desse subsídio, houve um estudo jurídico, um estudo legal do departamento, né, para que não ensejasse nenhum tipo de ilegalidade ou questionamento legal sobre a fixação. Essa fixação ocorreu em maio de 2011, né, exatamente um ano e meio antes das eleições, que é uma obrigatoriedade legal. A Constituição determina que a fixação de subsídios ocorra de uma legislatura para outra, né, mas obrigatoriamente antes das eleições. E isso de fato ocorreu, foi divulgado para a imprensa soube de tudo, né, e divulgou de forma ampla a fixação desses subsídios, e até naquela época não houve nenhum tipo de manifestação. Coincidentemente, 2 meses antes das eleições, surgiu o movimento Reaja Piracicaba, com essa proposta de revogação da lei que determinou esses subsídios. Né? Desde aquela época a gente vinha insistindo de que isso não seria possível por meio de projeto de iniciativa popular, né? E por meio de que a obrigação da fixação de subsídios ela tem que ocorrer de uma legislatura para outra. Né? E a iniciativa da fixação dos subsídios compete privativamente à Câmara de Vereadores. Isso é uma obrigação constitucional. Né? Não há como, nem pela vontade dos vereadores, que isso ocorresse de forma diferente. Inclusive agora a gente vai assistir ao depoimento do Dr. Marcelo Monteiro, que ele é professor da PUC Campinas, e ele vai falar um pouquinho sobre a legalidade desse reajuste. O subsídio subsídio dos vereadores, ele é fixado sempre por votação da própria Câmara Municipal. Este subsídio só pode ser modificado o seu valor, alterado o seu valor,
para uma próxima legislatura. Ou seja, o que significa isto? Os atuais vereadores, eles não podem mudar os seus próprios vencimentos. Eles alteram os vencimentos para uma legislatura seguinte, ou seja, para os próximos vereadores que serão eleitos. Isto evita qualquer tipo de vantagem pessoal que ele queira obter pelo fato de estar no cargo. Isto é determinado pela Constituição Federal. Nós temos lá no artigo 29 da Constituição Federal alguns limites que a Câmara Municipal pode adotar. Então tem um limite mínimo e máximo em relação ao valor do subsídio de um deputado federal, tendo também como teto o valor de subsídio do prefeito do município e uma porcentagem também da folha de pagamento da prefeitura. Observando estes dispositivos, não há qualquer ilegalidade em aumento eventualmente concedido por gestões anteriores. E os vereadores não têm como alterar o atual vencimento dele, nem para mais e nem para menos. Não tem como se fazer essa alteração na mesma legislatura. Lembrando também que eventuais correções monetárias, isto a própria Constituição Federal prevê, é feito automaticamente de acordo com os índices aí normalmente fixados pelo governo. Mas um aumento real de subsídio ou uma diminuição real de subsídio somente numa nova legislatura e por iniciativa dos próprios vereadores. Então, não existe aí a possibilidade de uma iniciativa popular ou de uma iniciativa de qualquer outra pessoa que seja, a não ser os próprios vereadores, para modificar esse valor do subsídio. Voltando aqui com o Dr. Robson Soares, diretor do Departamento Jurídico da Câmara. Dr. Robson, inclusive esse reajuste, ele se estendeu aos secretários municipais. Exatamente. É competência da Câmara Municipal a fixação dos subsídios, não só dos vereadores, mas também do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. E apesar de, desde o início, a Câmara vem dizendo que está tudo dentro da legalidade, somente na semana passada é que o movimento trouxe um abaixo-assinado e um projeto solicitando essa revogação. Exatamente. A gente fica bem claro que é um movimento político, um movimento de ordem política, que ele foi capitaneado pelos candidatos derrotados a vereadores das últimas eleições, né? E quando eles tomaram a frente disso, tanto que eles questionaram os subsídios dos vereadores, não questionaram os subsídios dos secretários, né? Muito menos do prefeito e vice-prefeito. Então, o foco sempre foi a Câmara de Vereadores. O foco sempre foi atingir os vereadores. E isso a gente vinha alertando desde o começo, de uma forma muito tranquila, de uma forma baseada na legislação em vigor, de que não caberia esse tipo de questionamento, né? Que isso, na verdade, era um engodo. Na verdade, eles estavam induzindo a população a erro em uma questão populista, mas completamente ilegal. Inclusive agora a gente vai assistir a mais um depoimento do Dr. Sérgio Bissoli, que mais um advogado confirmando a legalidade desse reajuste. Muito antes de eclodir a questão da entrega do abaixo-assinado solicitando um projeto de lei de iniciativa popular, eu, como advogado e como ex-procurador-geral, já dizia que esse projeto estava natimorto. Ele nasceu morto porque era eivado de vício de iniciativa, portanto inconstitucional. E mesmo assim, né, eu vi pela mídia, pela imprensa, que o Reaja insistiu na tramitação dele, mas não há possibilidade, porque não existe nenhuma ilegalidade que possa dizer que esse projeto que aprova o subsídio dos vereadores e que foi aprovado na legislatura passada, inclusive, muitos dos vereadores que hoje se encontram na Câmara não estavam na legislatura passada, ele não tem condição de prosseguir por vício de iniciativa, sendo exclusivamente a Câmara que tem que fixar o subsídio, tanto dos secretários como dos vereadores. Dr. Robson, então, para encerrar, nessa legislatura não tem como haver mudança. Não tem como. A lei ela é muito clara nesse sentido, não só a Constituição Federal, mas a Lei Orgânica do Município e o regimento interno da Câmara de Vereadores não permitem que isso aconteça, né? O próprio movimento, nós tivemos numa sessão de segunda-feira passada
O próprio movimento, integrante do movimento, que é o vereador da casa, ele reconheceu que o próprio movimento sabia da ilegalidade, sabia da inconstitucionalidade da proposta, né? Mas que mesmo assim levaram à frente, induzindo a população a assinar um termo que eles próprios sabiam que era ilegal, mas ao mesmo tempo não esclarecia isso para a população. Portanto, se foram mais de 20 mil assinaturas, foram 20 mil assinaturas que sequer sabiam exatamente o que estavam assinando, ou seja, não sabiam que era uma proposta ilegal e se tratava de uma proposta impossível de ser concluída. Mesmo até se os vereadores quisessem revogar o subsídio, isso não seria possível, porque fixação de subsídios, como eu disse para você, só pode acontecer de uma legislatura para outra. Portanto, uma lei que entrasse em vigor hoje só valeria para a legislatura a partir de 2017. O cruzamento da Avenida Armando Salles de Oliveira com a Rua Regente Feijó é alvo constante de acidentes. O vereador André Bandeira foi ao local para reforçar pedidos de melhorias feitos à Prefeitura. O cruzamento da Avenida Armando Salles de Oliveira com a Rua Regente Feijó tem sido alvo constante de acidentes. De acordo com depoimentos, boa parte dos motoristas acelera os veículos quando o semáforo está amarelo para não perder tempo, resultando em colisões. As reclamações são muitas e o vereador André Bandeira foi até o local para reforçar pedidos de melhorias à Prefeitura. Já há muito tempo a gente vem sendo cobrado da dificuldade principalmente para pedestres fazerem a travessia nesse cruzamento. Quando o sinal fecha para um dos lados, por exemplo, ele fecha para a avenida, ele automaticamente já abre para quem vem da Regente Feijó. E não existe tempo nenhum para o pedestre fazer a travessia, além de não existir a acessibilidade no local, não existe as guias rebaixadas, tanto no canteiro central como em nenhum dos lados da avenida. Pedestres e comerciantes conversaram com o vereador e apresentaram propostas de melhoria para garantir mais segurança ao cruzamento. O que nós percebemos aqui no posto é que falta um relógio, um temporizador, onde tem um radar aqui na avenida e as pessoas muitas vezes ficam mais preocupados com o radar, eles aceleram para o radar não pegar ou muitas vezes eles brecam. Vem um carro atrás e geralmente há colisão. Confira agora a agenda de eventos desta semana. Nesta semana, no Salão Nobre, haverá 4 reuniões solenes. A de amanhã, dia 1º de outubro, será para comemorar o aniversário de Santa Terezinha, com o vereador José Aparecido Longato. Já na quarta, dia 2, o vereador Laércio Trevisan Júnior promoverá uma reunião solene pelo Dia de Proteção aos Animais. Na sexta, dia 4, será comemorado o Dia do Agente de Saúde com o vereador Carlos Cavalcante. E para finalizar as solenes, no sábado, a reunião será para homenagear os 120 anos do bairro Santana, com o vereador Gilmar Rota. As reuniões solenes têm início às 19h30. Já os pregões presenciais, que acontecem na sala de reuniões do prédio anexo, serão para fornecimento parcelado de produtos alimentícios enlatados na quarta, dia 2, às 13 horas, e aquisição de combustível para os veículos oficiais na quinta, dia 3, às 9 horas. As licitações são do tipo menor preço global, com recibo de retirada de edital pela internet. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. Termina aqui mais um Jornal da Câmara. Esta edição está disponível no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br e o link é TV Câmara. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias do Legislativo de Piracicaba. Até lá!